Olha o que nós vamos falar hoje. Primeiro vocês deviam pausar aqui e assistir esta aula, que foi com o Senhor Mahashohan, né? Que é o que nos ajuda. Senhor Mahashohan, ele é responsável por todas as nossas criações. Então, como ele é responsável por tudo que existe, até mesmo essa lapiseira, porque são moléculas, né, átomos que constituem aqui este objeto e tudo que está, inclusive meu corpo, tudo que nós fazemos de errado, porque ele tem que prestar contas dos elétrons que foram usados. Então, é a mesma coisa que você ser gerente de uma empresa e os funcionários que estão a seu cargo fazem um monte de caca e ele tem que se reportar. Então, muitas vezes, olha, o grande diretor divino que esteve conosco é uma aula que foi por esses dias, uma aula que já está no YouTube faz um tempo, porque vou demorar talvez, né, é só procurar, né, grande diretor divino, para editar esta aqui. Ele fala da importância do trabalho do Saint Germain. Então vejam por que nós somos o Grupo Cruz de Malta, porque o Saint Germain ele é extremamente importante para o nosso progresso nos dias de hoje, porque é aquilo que torna mais acelerado o nosso processo de ascensão, com o uso da chama violeta solar cristalina da quinta dimensão ou a mais antiga também, né? É que essa aqui é mais poderosa, senão não tinham trazido pra gente, né? Dá uma olhadinha nessa aula aqui, para você ter uma ideia dos conteúdos que nós tratamos. Essa aula é gratuita, que mostra como a chama violeta solar cristalina da quinta dimensão tem um papel fundamental na nossa ascensão, assim como a própria academia quântica, não é? E nós estávamos falando, não é? Se você pausou, então agora vamos voltar, né? Nós estávamos falando do oásis. O oásis está ali. Você pode estar passando pelo deserto da vida, não a vida inteira, tem vários desertos, né? Assim como Jesus, Sananda, enquanto Jesus passou por um deserto, né? Pela prova do deserto. Então, de vez em quando, a gente passa pelo deserto. E o que eu faço? Primeiro, eu agradeço por estar no deserto, né? Eu agradeço porque as provas, elas são as formas de nos qualificarem. E eles já sabem, na verdade, se a gente passou ou não passou na prova, né? Mas de nós olharmos a prova como uma bênção e nós olharmos para dentro de nós para saber o que precisa melhorar. Olha, aqui não fui tão bem, eu fui mais ou menos, né? É mais para nós do que para eles. Para eles a gente não tem que provar nada. Para eles quem? Ela está falando, eu e ela. Somos juntos, somos um. Vocês já ouviram isso, não é? Então, nós não queremos que você prove nada. É você que tem que provar para si mesmo. Por quê? Nós podemos te ver nesse momento, mas nós sabemos quem você é. Nós te vemos no que vocês chamam de futuro. E no futuro de vocês, você só é um vencedor, certo? E então, olha a coincidência. O que nós vamos falar hoje? A impressão de que um ser divino acode, olha só o que aconteceu na academia quântica, né? Que você estava no deserto, aparece uma coisa lá, para resolver certas dificuldades humanas. Essa visão permaneceu durante séculos na mente dos terrícolas. E isso foi passado também geneticamente, né? Ai, só lembra de Deus quando precisa de alguma coisa. Ai, meu Deus, né? Todos nós já fizemos isso. Aqueles seres com S maiúsculo, em casos especiais, tornam-se visíveis a certas pessoas. Por exemplo, quando Jesus, no domingo de Páscoa, apareceu a Mãe Maria, etc.
Apesar de ficarem perdidas as aparições físicas, os grandes auxiliares, tudo com letra maiúscula, os grandes auxiliares da luz, com letra maiúscula, continuam existindo, invisíveis aos olhos humanos. Então, esses seres podem aparecer fisicamente em sonho, quando nós estamos meio descendo a ladeira vibracional, né? A gente no CRS, isso aqui é a nossa pós-graduação em Ciência e Espiritualidade. Tudo tem lá na descrição, vai descendo que você acha o link, né? Descer a ladeira significa que nós estamos baixando nossa frequência vibratória, e subir a ladeira é subir a nossa frequência vibratória. Então ele aparece, né, para Maria, que embora fosse um ser do reino angélico, que o próprio Sananda, né, diz que ela veio do reino angélico, porque para ser mamãe de Jesus não podia ser, né, menos que isso. Só que tem um corpo físico. Tem um corpo físico. Tem pai, mãe, vó, né? Então tem memórias celulares. E para não deixar este ser que usava ali um corpo físico, como aconteceu com ele, né? Na adolescência, que ele era meio rebeldinho, né? Que ele conta isso nas cartas, as cartas de Cristo. Ele vem para alentar o coração da mamãe. Então, esses seres invisíveis aos olhos humanos, há milênios, ajudam a evolução da humanidade. Então, sempre estiveram aqui, dentro de assim como nossa consciência, né? Assim como nossa consciência, ela vai mudando conforme eu vou expandindo minha consciência, meu nível, eu vou subindo a escada, né? A escada do discipulado, eu vou entendendo as coisas de uma forma diferente. Então, hoje, eu sei que sempre existiram seres encarregados de mim, que eram superiores a mim, nem sempre foram os mestres ascensionados, mas os mestres, vamos dizer assim, a hierarquia designava um ou mais, entre eles o meu anjo da guarda, né, para cuidar, para zelar de nós. E a partir do momento que você vai aumentando a tua luz, que você vai recordando, né? Você vai seguindo as provas e abençoando os oásis da vida, né? Porque tem horas que é deserto, tem hora que é oásis. Só que tem que agradecer o oásis, né? Nós aprendemos a qualificar prudentemente e com amor os nossos elétrons, né? Por isso o Senhor Mahashohan, né, que está por trás da prestação de contas, e olha, eu estou aqui mais uma vez. É tão gratificante ver aqueles irmãos que outrora davam um certo trabalhinho, entre aspas, essa expressão é mais para vocês entenderem, mas esta é a minha missão. E agora se tornam aqueles que são uma explosão de luz, qualificam todas as suas ações diárias com luz e amor, transformam suas palavras no sentido eletrônico, os seus pensamentos em coisas boas, irradiam coisas boas. O teu corpo físico se transforma. Você realmente lembrou que é um ser de luz e está aqui. E continua, né? Continua com as suas provas. Agora, quanto mais luz, mais atrai a atenção da não-luz. Isso não é para você ficar com medo. E como nós sabemos disso, nós colocamos mais e mais seres para te acompanhar, guardiões, professores, né? Instrutores. Então,
siga tranquilo, porque um exército te acompanha. Isso não significa que todos os pedidos dos homens são atendidos, certo? Um exame minucioso é feito sobre aquilo que requer a aprendizagem para a evolução. Porque o que acontece? Assim como mamãe e papai não devem, vocês já estudaram isso, e isso foi transformado num curso sobre a criança interior, este aqui, né? Este curso, que faz um trabalho muito bonito com exercícios meditativos ao final, de um psicólogo norte-americano que tem esse entendimento espiritual, entre aspas, né? Porque é uma expressão que vocês conhecem, mas não é adequado. Não é adequado por quê? Porque tudo é espiritual. A ciência espiritual é a arrogância do ser humano que separa a ciência da espiritualidade. Tudo é com E bem grandão, maiúsculo, certo? E então, se papai e mamãe oferecem tudo que a criança pede, ela cresce uma criança mimada. E ela acha que o mundo tem que dar as coisas para ela. Papai e mamãe um dia se vão, é uma criança que não cresceu, não sabe ganhar dinheiro e etc, etc. Não dá valor para as conquistas, porque não foi ele que trabalhou para conquistar aquilo, sempre veio tudo de mão beijada, não é? Por isso, muitas fortunas se perdem quando herdeiros recebem essa fortuna na ocasião da perda dos pais, né? Não sabe administrar. Papai e mamãe não ensinaram. Então, se nós damos tudo que você merece, né? Por que damos tudo o que você merece? Porque eu não mereço. Às vezes você é merecedor, mas as coisas demoram um pouco a acontecer. Por quê? Porque na tua jornada você tem que trabalhar um pouquinho mais o raio azul, né? Azulzinho aqui. Primeiro trabalhar o raio azul para fortalecimento. Então, aqui você está aprendendo a ser perseverante. Porque nós já explicamos dezenas de vezes que quando você cria um átomo permanente, né? Com a chamatrina, acho que todo mundo já conhece, sabe como trazer algo à realidade. Algumas coisas acontecem rápido e outras não. Por isso, nos cursos dela com educadores, ela fala essas coisas para educadores não nessa linguagem, porque dá aula para educadores de todas as religiões. Mas fala, inclusive dando exemplo do próprio Jesus, né, que fazia milagres. Ele fazia, né? Ele trazia a manifestação, porque ele sabia como fazer, não é? Então, quando nós criamos esse átomo permanente e você não persevera, e ele já é como um bebê, né? Que você está gestando. Quando esse bebê tem 3 meses mais ou menos, você se cansa e você para de alimentar aquele bebê, né? Que está em gestação. Outro que já é merecedor ganha um bebê, transfere de útero, né? Passa para o outro. E ele, em pouco tempo, ele consegue realizar o seu sonho, aquilo que você quer manifestar na sua vida. Então, não é que não é merecedor, falta persistência, às vezes falta amor, às vezes falta um pouco mais de consciência. Daí, toda a nossa manifestação, a base delas é as 3 cores da chamatrina, né? Nós falamos que aqui é pós-graduação. Escrevam para mim. Escrevam. Se você não tem vergonha de escrever, pode fazer uma aula sobre chamatrina? Pode fazer uma aula sobre átomo permanente? O que é o átomo permanente, etc. Pode escrever, né? Se uma oração sincera de um ser humano se eleva e entra em contato com o raio de luz, então, por esse meio, pode ser liberada uma torrente de força que traz um auxílio imediato. Então, tem coisas que é assim. Não importa a quem o pedido é feito, porque nesse momento, por N motivos,
você usou de um amor, uma potência tão grande naquele pedido que ele só pode ser atendido. Você usou algo que estava escondido lá dentro de você, né? O Craio, ele fala assim, não tem, quando, sabe, até o Deepak Chopra, a pura intenção, né? Que quando você se ajoelha para pedir, aquilo é tão forte que às vezes você recebe, né? Naturalmente, o resultado depende do estado de graça do indivíduo suplicante. Não é no desespero. Não é no desespero. Você se ajoelha e pede, mas não no desespero, porque o desespero é uma frequência vibratória e o estado de graça é outro. Então, é na fé que você faz isso. Você pede de joelhos por fé, não por desespero. Compreende? É diferente. É diferente. Peça e recebereis. Não é assim? Lá atrás era. Lá atrás era. Porque se uma criança está com fome, eu tenho que dar comida. Se ela está com sede, eu tenho que dar de beber. Certo? E vocês já foram as criancinhas de Jesus, as criancinhas do Criador. Agora tem que aprender a comer e a beber sozinhos. E quando você reconhece o deserto e agradece o deserto, o oásis vem. E quando você bebe dessa água e agradece, você continua pelo deserto, mas não mais aquele deserto que queimava os pés e a pele. Você continua no campo de provas. Às vezes são mais custosas, outras vezes são tão tênues que você nem percebe. Em que fase do deserto você está, querido irmão e querida irmã? Estamos aqui todos, eu, Moria, Mahashohan, Sananda Jesus e Saint Germain. Claro que eu deveria estar aqui. E eu, Arcanjo Miguel. Queridos, estamos em muitos. Esses são alguns nomes. Basicamente, estamos aqui cercando esta irmã energeticamente, para que ela traga um lindo exercício meditativo para vocês. E a pergunta foi: em que fase do deserto você está? E nós podemos lhe dizer: talvez uma parte tua esteja vivendo no deserto, com sol escaldante, nenhum oásis. Talvez você esteja vivendo no deserto, mas a tua mente, teus pés tocam no chão, mas a tua mente e o teu coração estão vivendo no céu. E então eu disse: é possível viver nesse mundo sem ser deste mundo? E o que você faz para estar aqui nesse mundo sem ser deste mundo? Primeiro, você nunca foi deste mundo. Segundo, você se recorda quem você é. Terceiro, você qualifica a tua respiração, o teu alimento, as tuas provas, a água que bebe, a roupa que veste, a casa que habitas com a perfeição divina. Você sabe agradecer. E então, você já não mais é deste mundo. Você não vive da morte. Creia, querido irmão e querida irmã. Ela buscou muito ontem. Ela buscou muito ontem. E depois da nossa retirada, ela vai continuar explicando aquilo que o seu coração soprava. E ela sabia, com a própria mente e coração unidos, tem algo equivocado aí, mas tudo bem, está tudo certo. Então, amores, vivam da vida, esqueçam. Ah, mas porque os vegetais? Ela vai explicar, certo? E então, amados, vocês são aqueles que podem, a cada dia que passa, estar aqui
mas não ser daqui. A lembrança de quem você realmente é está onde? Dentro do seu coração. Gratidão, amados mestres. Então eu quero contar uma coisa para vocês, né? Que mais ou menos eu já falei na aula anterior, que foi com o Sr. Mahashohan, né? Que eu havia ouvido algumas pessoas famosas ou famosíssimas falando que é possível comer carne, né? Então diga, agradeça, né? Outros vão falar assim, põe sal grosso, né? Para tirar a energia negativa. Honre o animalzinho, isso é o mínimo que se pode fazer, né? Isso é basicão. Sou eu, Ivana, falando. E então me veio assim, Chico Xavier era vegetariano? Aí você procura, a Iá fala que não. Alguns espíritas falam que não, porque a Iá, ela faz um pacote. E eu não me contentei com a Iá, porque a Iá já me respondeu cada barbaridade, porque ela junta tudo que ela acha, né? E então eu continuei. E eu achei o Flávio, né? Eu esqueci o nome dele, aquele do Vegetarirango, entrevistando uma moça que dizia que impossível ele ter feito a obra que ele fez, né? Sendo carnívoro. Amando aquele cachorro, era cachorro ou era cachorra? Você lembra? Boneca, né? Acho que é a boneca. Que me vem agora, boneca. E ele comer. Então, quando eu dava palestras numa casa espírita, eu falava assim para ele, vocês comem carne? Daí as pessoas não gostavam, sabe? Principalmente não os frequentadores, os médios da casa. Porque lá todo mundo come carne e tem desculpa para tudo, né? Mas espera que eu vou explicar. Espera que eu vou explicar porque, qual é a opinião do Chico Xavier. Bem rapidamente. E então eu diria assim, se nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, você comeria seu gato, seu cachorro? Você teria coragem de criar uma galinha e puxar o pescoço dela? Ou um porquinho? Então por isso, eu digo, né? Isso é uma frase minha, não é deles. Você não mata, assim, não matarás. Eu falo assim, eu nunca matei ninguém. Mas você compra morto, né? Então vamos ver o que o Chico Xavier dizia. Eu vou colocar o link aqui na descrição, lá no finalzão, tá? Desta entrevista que ele deu ao Pinga Fogo. Ele dizia que nós viemos de um processo evolutivo, certo? E não importa que tipo que foi, tá? Nós evoluímos. E nós vivemos séculos comendo carne. Então, precisa haver um desmame. E foi assim que me ensinaram. Quando eu conversava, todos os dias eu meditava e conversava com os mestres, que eu não sei quem eram, né? Eu sei um que era o Sai Baba, que eu fui a saber depois. Eu só chamava ele de meu amigo da luz amarela. E outro dia que o mestre Elmore, acho que foi nesta aula do grande diretor divino, que mestre Elmore disse que foi ele que me ensinou onde era a janela, que a janela era meu altar, né? Então, ele diz assim, eles me ensinaram. Veja, é exatamente o que Chico Xavier diz. Vai tirando. Tira a carne vermelha em primeiro lugar, que é igual à sua. Respeita o teu mais próximo. Depois você tira a galinha. E depois tira o porco. E depois você tira a galinha. Eles nunca falaram para eu parar de comer peixe. Nunca. E eu não compro peixe. Eu nunca cozinho peixe. Eu só como peixe quando eu vou na casa das pessoas e as pessoas dizem, né? Quem é vegetariano sabe. E se você não come carne, você come o quê? Eu digo, eu como tudo, menos carne. Mas peixe não é carne. Aí você chega numa lanchonete e você fala, o que não tem carne? A coxinha. Coxinha, né? Porque carne é carne vermelha. Então, a gente tem que tirar aos poucos, mas não é para a eternidade. Você tem que pedir para a sua presença eu sou, se você deseja. Por quê? Para você qualificar as suas energias com vida.
Ah, mas os vegetais, isso é a desculpa de quem come carne, os vegetais, você está assassinando os vegetais. Os vegetais são inferiores no plano evolutivo, que os peixes não têm alma, eles têm alma grupo, a menos que sejam peixes de couro. Esses já começam a desenvolver, entrar no outro nível evolutivo, né? Então, os peixes de cardume, especialmente, estão liberados em princípio, né? Então, não vá se entupir de peixe de cardume, vá tirando aos poucos, mas diz: amada presença, eu sou, quanto tempo você acha que eu resisto, né? E eu vou falar para vocês para mostrar como não tem prisão. Eu amo cachorro quente. E nem sempre as salsichas veganas eu encontro na minha região, no meu supermercado, né? Às vezes eu compro congelo e não é tão gostosa. Tem uma só que é boa, de latinha, né? Tem uma outra também que é boa, bem gostosinha, mas difícil de achar perto de onde eu moro. Então, eu compro salsicha. E eu como. Eu vou morrer por conta disso? Não, né? Minha criança interior gosta, então... E não é sempre que eu faço isso, é de vez em quando. Dá uma vontade daquelas, né? E você... olha, isso é científico. Quanto mais você reprime, pior é. Por isso, não é assim, eu parei de comer carne vermelha, agora eu estou com uma vontade danada de comer um bife saindo sangue. Só presta atenção, só presta atenção. Um dia eu estava em Leiria, em Portugal, e eu tinha parado já há tempos de comer carne, e eu conversava o tempo todo, porque despertou, né? Anteriormente eu conversava de outra forma. E assim, eu ouvia vozes altas na minha cabeça e dizia assim: pega isso, pega aquilo, nós queremos comer isso, comer aquilo. E depois que eu pegava, uma das coisas era sorvete e pizza. Imagina se eu era criança interior, as crianças que me acompanhavam, né? Ou que estão dentro de mim, ou no meu campo, etc. E aí eles diziam: pode devolver. Como assim? Porque nós já pegamos a energia que nós queríamos. Então, a depender do teu estado dentro de deixar, né? Vai fazendo desmame, mas não vai desmamar a vida inteira, né? Então, você vai tirando, deixa a carne vermelha uma vez por semana, come a branquinha, intercala com peixe, né? E assim você vai. A outra coisa que eu tinha vontade, torresmo e salame. Aí, isso faz muito tempo, nunca mais eu tive vontade de comer torresmo, nunca mais eu tive vontade de comer salame. Era uma vez aqui, outra lá, e sumiu. Tá tudo bem, e as coisas estão todas bem, tá tudo certo. Certo, meus amores? Então, nós ficamos por aqui, não vá embora. Gratidão é sinal de evolução, então deixa o seu like. E se não assina o canal ainda, ficaríamos muito felizes em ter você com a gente. Gratidão!